Olá pessoal, eu sou o Cláudio e seja bem-vindo ao meu canal Cláudio Nerdverso News. Está cansado das mesmices de sempre? Então adquire já os quadrinhos da editora Quimera. Qualidade, super-heróis BR, a sua Marvel brasileira. Ultimamente, quando eles criam um filme, uma série, né, até nos quadrinhos que eu já vi, né, que eles colocam representatividade, então o que eles fazem? Descaracterizam os personagens já existentes, só por causa dessa tal representatividade. Eu sou a favor da representatividade, porém, criar o personagem do zero de maneiras construtivas. E outra, sempre coloca alguma pauta social e esquecem até do entretenimento. Então vou mostrar para vocês que é possível ter representatividade nos quadrinhos, séries de TV de maneiras construtivas. Confira comigo alguns personagens que são realmente uma representatividade. Um dos exemplos que eu vou falar de representatividade, que é o Lothar, que pode ser considerado o primeiro super-herói negro dos quadrinhos, mas só que ninguém menciona isso. E ele era um príncipe da tribo do Wambese e também amigo fiel do Mandrake e também do Fantasma. E ele ficou encantado com as aventuras do Mandrake, passou a acompanhá-lo em sua jornada. E ele tem uma força descomunal. E no início ele falava um inglês truncado, tinha um visual que usava uma túnica de leopardo e um barrete. Mas com o tempo o visual dele foi melhorando. E ele passou a ter uma personalidade própria e inclusive passou também a ser um aventureiro. E também teve seu destaque na animação Os Defensores da Terra. E quando o Lee Falk criou esse personagem, ele criou de maneiras construtivas. Se eu perguntar quem foi a primeira super-heroína dos quadrinhos, vão responder que é a Mulher Maravilha. Estão totalmente errados. A primeira super-heroína é Fantomas, criada em 1940, pelo quadrinista Fletcher Hanks, pela editora Jungle Comics. Hoje em dia, ela está em domínio público. E essa personagem, ela é uma mulher misteriosa que protege a selva contra caçadores, contrabandistas de animais. Então ela usa seus poderes paranormais. E eu achei uma personagem interessante, né? Então é um exemplo de uma representatividade que aborda causas sociais de maneiras construtivas. O amigão da vizinhança, o Homem-Aranha, foi criado em 1962 por Stan Lee e Steve Ditko, pela editora Marvel Comics. E, a princípio, o Stan Lee queria que o Homem-Aranha fosse um cientista, que ele ganhava superpoder, porém o visual dele aí seria bem diferente, né? Igual o Superman e outros heróis, ele seria um cara musculoso. Já o Steve Ditko não, quis fazer uma coisa diferente, fugir daqueles padrões de super-heróis assim musculosos. Então ele deixou o herói assim com uma estatura magra. E outra coisa que ficou interessante, que o personagem, embora seja Homem-Aranha, é um adolescente. E fora isso, né, ele enfrentava todos os tipos de vilões, porém,
quando ele assumia a forma de Peter Parker, aí mostrava ele lidando com os problemas do dia a dia e as frustrações, coisas que não tinha nas outras HQs de super-heróis, que tornava o Homem-Aranha interessante. Então, tá aí uma representatividade, né? E agora, o que eles querem fazer? Querem tacar o Miles Morales como o principal protagonista, deixando o Peter Parker de lado, que é um erro. Coil, o Homem-Mola, da animação Os Impossíveis, produzido pela Hanna-Barbera. Tá nessa lista porque do fato do personagem ser gordinho e é um super-herói. Então, olha só uma representatividade aí de maneiras construtivas. Isso que é legal, torna o personagem interessante. E uma curiosidade, lembra do desenho Super Globetrotters? A ideia era fazer um reboot dos Impossíveis, aí deixando o Homem Fluido, o Multi-Homem e o Homem-Mola. Só que dessa vez o personagem ia ser magro, ainda bem que não vingou. Agora, qual o primeiro personagem deficiente nas HQ? Doutor Meia-Noite, que era um médico que perdeu a visão, porém ganhou a capacidade de enxergar espectro de luz na escuridão, e é um dos integrantes da Sociedade da Justiça. E o seu principal papel é treinar os heróis do amanhã, além de resolver casos complicados na medicina. É um personagem bem interessante e outra representatividade, pois trata-se de um super-herói com deficiência visual. O primeiro super-herói gay que apareceu nas HQ foi o Estrela Polar, da Tropa Alpha, que é um grupo de mutantes do Canadá, e foi criado por John Byrne em 1979, já com o intuito do personagem ser gay. Mas os editores da época não permitiram que isso fosse explícito. Besouro Verde foi criado em 1936, então tem o seu ajudante, que é o Kato. Pode-se considerar o primeiro herói asiático, e na época eles sofriam muito preconceito lá nos Estados Unidos. Então pode ser considerado também outra representatividade, tanto que quando o Besouro Verde teve sua série de TV, foi estrelado pelo Bruce Lee, que lá na China alterou o nome para o Show de Kato. Um dos personagens de Watchmen que eu acho interessante, que tá aí nessa lista, que é o Rorschach, que embora o cara pode ser esquizofrênico, mas ele era o mais herói de todo que entrava em ação. E também ele que tomava certas atitudes, né? E pode ver que a aparência dele não é bela igual mostra os outros heróis dos quadrinhos. É totalmente diferente. O cowboy mais querido no universo da DC Comics, o Jonah Hex, tanto que já apareceu em série de televisão, teve um filme próprio. Por que ele tá na lista? Dá uma olhada no rosto dele, gente. É o primeiro super-herói com uma deformidade no rosto, pois um índio havia atirado um machado flamejante no rosto dele, que ficou desse jeito. E ele é o protagonista. Ele não chega a ser assim um super-herói, né? Um cowboy caçador de recompensa. Mas tá aí outra representatividade. Por que eu coloquei o Saitama como uma representatividade? Seria do fato dele ser careca e é o protagonista
da série animada e do mangá One Punch Man. Bem, e é isso, espero que vocês tenham gostado, compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho e valeu!